Suck the life right out of my veins when you spoke my name. Hello, hello, seus lindos! Meu nome é Anne, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje estamos aqui de novo com esse quadro que é o Arquitetando História, que começamos semana passada. E hoje vamos falar um pouquinho sobre arquitetura clássica. Então, se você já está ansioso, já gostou do outro vídeo e quer ver esse daqui, já deixa o seu joinha aí embaixo e se inscreva no canal, que esse vídeo está tão incrível quanto o outro. Bom, gente, então para começar novamente, a gente tem que dar uma olhadinha, né, nas características sociopolíticas, né, e às vezes religiosas, como eu disse, para entender como que surgiram as características arquitetônicas. Primeiramente, gente, a arquitetura clássica não se refere somente a uma arquitetura de um povo. Primordialmente, ela começou na Grécia, que foi um estado que se formou após a imigração de tribos nômades para a região dos mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Igual eu disse, gente, a maioria das civilizações antigas começaram migrando para perto de rios porque era onde mais fácil plantar. E a Grécia, né, era caracterizada porque eram cheias de cidades-estados. E ela surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Porém, como eu acabei de dizer, a arquitetura clássica não se refere somente à Grécia, mas também como o seu vizinho, assim, que se inspirou por ter derivado um pouco também de seu povo, mas que são os romanos. Então a gente considera como arquitetura clássica a arquitetura proveniente na Grécia e na Roma antiga. Então o Império Romano, né, que não era um império quando surgiu entre 700 e 500 a.C. na Península Itálica e vinha de muitas tribos, né, de outras regiões. Uma deles, a grega, que foi como eles pegaram tantas inspirações, tanto na sua arquitetura quanto na sua religião. Ambos os estados eram caracterizados, né, por começarem como uma república. Tanto a Grécia quanto Roma foram trabalhando para se tornarem monarquias posteriormente. Roma começou como um pequeno império, aliás, como uma pequena monarquia, um pequeno reino, porém durou muito pouco, só teve um rei de início, e depois passou por um longo tempo, né, como uma república, igual a gente conhece pelos seus consulados, pelas suas leis e tudo mais. Assim como a Grécia passou muito tempo como uma república e suas polis, até que as cidades-estados se tornaram grandes reinos. E a religião deles era politeísta, eles acreditavam em diversos deuses, assim como era no Egito. E nesse quadrinho abaixo aí, gente, vocês podem perceber que tinha muita ligação. Por exemplo, todos os deuses romanos eram os mesmos deuses dos gregos, porém com nomenclaturas diferentes. Tem um ou dois que são diferentes, por exemplo, o deus que foi inspirado nos Lusíadas, que veio do Império Romano, que é um deus de Portugal, que era Baco, que não é presente, né, dentro da mitologia grega, mas é muito comum essa ligação, tanto na arquitetura quanto na religião, que contribui também, né, para um pouco desse parecer arquitetônico. Então, entrando, né, nas características arquitetônicas, tanto a Grécia quanto Roma era característico por querer marcar, principalmente Roma durante seu império, ele queria mostrar sua grandeza. Então a arquitetura é marcada pela sua monumentalidade, ou seja, o prédio, né, o edifício, a arquitetura em si, ela tinha que demonstrar o poder do soberano. Ele era marcado, então, pela simetria e harmonia, como a gente pode perceber em algumas obras, eles eram simétricos e as suas laterais, se a gente dividir ele no meio, são exatamente iguais, espelhadas. E isso traz um pouco de harmonia. E também equilíbrio, que é a terceira característica. Proporcionalidade, que também é ligado a isso. Então, assim, tudo é proporcional. E os gregos eram muito conhecidos, né, pela proporção áurea, que é a proporção perfeita, tanto nas suas esculturas quanto nas suas edificações, né, que é essa construção da regra dos terços. E por último, as formas geométricas sólidas. Então, assim como era lá no Egito, e que a gente viu no último vídeo,
A arquitetura clássica na Grécia e em Roma era muito ligado às formas geométricas. É, quadrados e posteriormente em Roma também, né, começaram a surgir alguns arcos que eles foram buscando de outro povo e antes, né, da Renascença, que foi quando eles conseguiram fazer o arco pleno, é comum também ver os arcos, né, no Império Romano, que a gente conhece como Império Romano Tardio, que a gente vai ver um pouquinho também, que tem um pouquinho de características diferentes. Então, os principais monumentos arquitetônicos. As principais características desses impérios, né, eram a preocupação com o aqui e agora, a vida pública e os prazeres, principalmente na Grécia, que era ligada à polis, ao sentimento de cidadão, assim como Roma, que era ligado ao Senado e aos cônsuls. Então, a vida pública era muito importante, assim como o prazer dos cidadãos e assim como o sentimento de aqui e agora. Ao contrário do que a gente viu no Egito, que tinha uma preocupação com a vida pós-morte, essas sociedades eram bem caracterizadas por se preocupar com o que eles deviam fazer aqui na Terra. Como outra sociedade, né, ligada à religiosidade, as principais construções clássicas são ligadas a templos, que eram também estruturas ligadas ao culto religioso. Como a gente pode ver aqui na imagem, o Parthenon, na Grécia, que era o templo da deusa Atena, na cidade de Atenas. E é uma das construções que resiste ao tempo também até hoje. E é assim, uma construção muito bacana, onde que a gente pode ver todos os princípios da arquitetura grega, que é, por exemplo, a proporção, ó, tá vendo? A regra dos terços. Eles gostavam muito de construção assim em formas retangulares. Ahn, as vigas de sustentação, que também, assim como na arquitetura egípcia, tem um pouquinho de diferença nas colunatas que a gente vai ver posteriormente. E vários outros pontos de ligamento, como por exemplo, essa fachada que eles colocavam nos templos, que eram ligados à proporcionalidade. Era, por exemplo, o teto, ele é ah, do tamanho certinho de metade do corpo, né, das colunatas. Então, assim, eles mantinham bastante essa questão de simetria, essa questão de proporção. Outra grande característica na Grécia, né, eram os teatros, porque eles eram pessoas muito ligadas a isso, à vida pública. Então eram as estruturas que tinham como objetivo, né, as peças teatrais, que era muito comum, por exemplo, as tragédias gregas, que são muito famosas. E também eles faziam rituais de sacrifício para os deuses nos teatros. Os teatros gregos, ao contrário dos nossos teatros atualmente, eram em forma de C e eles geralmente ficavam na encosta dos morros. E eles eram abertos, a céu aberto no caso. Como a gente pode ver isso daqui, que é as ruínas do Teatro de Epidauro, também na Grécia. Entrando um pouquinho agora na arquitetura romana, isso daqui já é uma característica mais do Império Romano Tardio. Essa arquitetura aqui, em princípio, é mais do Império Romano Tardio. Temos aqui os aquedutos, né, que são as estruturas para trazer água para diversos pontos do Império. Quando o Império Romano começa a se consolidar e se expandir, tinha muitos lugares que eles não conseguiam criar o povoado, eles tinham que fazer a água chegar lá para regar os seus plantios ou para sustentar suas casas de banhos, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Então eles se tornaram muito propícios, né, e começaram a cultivar e criar estradas, grandes estradas para os cavalos e também, né, esses canais de água. E é como eles começaram, né, a usar os arcos, que eram feitos, né, por estruturas de pedra. Inclusive, quando a gente vocês devem ter ouvido falar sobre a pedra angular, que é essa pedra que nessa maior parte aqui, ó. A última pedra de um arco romano era a pedra angular. Antes de conseguir construir o arco pleno, né, que ele só foi possível construtivamente a partir, né, da Renascença, que veio bem posterior a isso. Outro elemento, né, gente, então, que era muito característico, né, na arquitetura romana, eram as arenas, porque eles eram um povo muito ligado ao esporte. Também na Grécia, também tinha algumas arenas, porque como a gente sabe,
a Grécia começou, por exemplo, as Olimpíadas. Então era uma sociedade muito voltada a esse sentimento esportivo. Porém, quando o Império Romano começou a crescer, as arenas começaram a se tornar mais comuns, porque à medida que foram chegando mais e mais escravos, eles começaram um esporte que é referência da vida romana até os dias de hoje, que são as batalhas de gladiadores. Essa imagem que a gente pode ver então, né, a arena de Capua, que é uma das arenas mais conhecidas. O Coliseu também, gente, às vezes é confundido com uma arena por causa do seu formato. Mas na verdade o Coliseu é um grande anfiteatro, então ele não é uma arena. Apesar de já terem algumas coisas lá, o Coliseu nunca foi utilizado para lutas de gladiadores, como por exemplo a Arena de Capua. Então aqui a gente pode ver, né, as formas geométricas, a gente pode ver a presença dos arcos, a gente pode ver a grande referência das arenas com as suas arquibancadas em forma de C, que são ligadas ao teatro grego. Então, assim, a gente vê muita referência ligada uma após a outra. Outra característica grande, né, do Império Romano tardio é as casas de banho dos imperadores, que são grandes obras, assim, tanto arquitetônicas, tanto como de engenharia, porque as águas termais, né, as águas térmicas, eram grandes usados e os banhos públicos na cidade de Roma era muito comum entre a nobreza. Então aqui a gente tem um pouquinho, né, nessa imagem, das termas de Bath, que fica na Inglaterra, e é uma das que tem ainda, né, até os dias de hoje, um pouco preservadas. Então, assim, era muito comum nessas casas de banho na Roma e grandes imperadores construíram muitas. Por exemplo, a gente tem uma conhecida na arquitetura que ela não está mais em pé, mas é a maior do Império Romano, que foi as Termas de Diocleciano. Então, aqui entrando agora um pouquinho, né, na arquitetura e nas suas características, a gente vem aqui, né, para os tipos de colunata existentes, né, durante esse período, que também vieram de ordens, assim como as colunatas egípcias. E tem um pouco de mudança nos capitéis. Então, antes, né, na primeira ordem, que é a ordem dórica, as colunas eram mais simples, mais rígidas, e depois, quando entraram nas jônicas, começaram a ter alguns pequenos detalhes, né, nos seus capitéis, até a gente evoluir, né, para a ordem das colunas coríntias, que são essas colunas mais trabalhadas, mais artísticas e mais bonitas. Os principais materiais de construção, então, usados no Império Romano e no Império Grego, eram grandes blocos de pedra calcária, grandes blocos de mármore, e posteriormente no Império Romano tardio, a gente consegue ver o uso dos primeiros tipos de cimento. As principais ornamentações, então, são grandes esculturas. A gente pode ver, por exemplo, muito na Grécia, tanto em Roma, eles eram ligados à proporção áurea do corpo. Então, as esculturas eram bastante proporcionais também, assim como todo o resto da arquitetura. O estudo do corpo proveniente da Grécia Antiga é muito grande. Até hoje a proporção áurea faz parte dos nossos estudos, né? A proporção do corpo ideal, do rosto perfeito. Então é tudo ligado a esses estudos de proporção, né? Do número de proporção áurea que foi chegado nos estudos da Grécia. Também tem cerâmicas e pinturas, era muito comuns na Grécia contar, por exemplo, a história dos deuses e dos heróis gregos, por exemplo, esse jarro que faz parte de uma coleção das histórias de Hércules, dos 13 desafios de Hércules, então é muito comum. Entrando um pouco em Roma, novamente, o arco é presente, porque a partir do Império Romano tardio foram construídos os grandes arcos do triunfo que contavam sobre as conquistas militares dos seus imperadores. E aqui vem uma coisa que Roma pegou lá do Egito, e não pegou a ideia literalmente, pegou lá do Egito, porque quando César conquistou o Egito, ele trouxe de presente um obelisco, e aí então começaram-se a produzir obeliscos também para contar histórias em Roma. Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram, dê o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal. E não percam os próximos vídeos, né, sobre um pouquinho mais sobre as arquiteturas que vem aqui durante essa história da arquitetura mundial. Aquele beijo